Paz do Senhor, irmãos e amigos, seja bem-vindo ao canal Minerando as Escrituras. Vamos dar continuidade, meus irmãos, ao estudo que eu comecei no vídeo passado, acerca das 6 festas do calendário judaico. Nesse vídeo eu quero estar falando de Páscoa, de Asmos. Nos próximos eu quero poder falar também um pouco sobre primícias. Nesse vídeo eu já vou estar falando sobre primícias e sobre Pentecostes. Porque essas 4 festas se cumpriram nos tempos de Cristo. Era necessário que as 4 festas se cumprissem no tempo de Cristo. Essas últimas 3 festas vão se cumprir posterior, ainda estão por ser cumpridas. A Páscoa, meus irmãos, como nós sabemos, simboliza o sacrifício de Cristo. Durante muito tempo, o Cordeiro ele foi tido como exemplo de providência. No episódio em que Isaac quase foi sacrificado, nós percebemos ali, quando nós observamos quando o Senhor brada do céu, quando um anjo do Senhor brada do céu, impedindo Abraão de dar prosseguimento ao seu sacrifício e prover, naquele momento, um cordeiro que estava preso pelos chifres numa ramagem. Claramente, aquele cordeiro simboliza Jesus Cristo. O cordeiro estava preso pelos chifres. Os chifres eles são símbolo de poder, né? Símbolo de poder, símbolo de autoridade. Ao longo da Bíblia a gente percebe, a gente vê como os chifres sempre vem simbolizando poder, vem simbolizando majestade, vem simbolizando realeza. Cristo teve o seu poder e a sua glória por um momento neutralizados a fim de que ele pudesse se sacrificar. Ele teve seu poder, vamos dizer assim, de imortalidade, seu poder de divindade, seu poder de realeza por um momento neutralizado a fim de que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Então era necessário que Cristo por um momento se humanizasse. Lá fala que, na Bíblia fala que sem sangue, em Hebreus, sem sangue não há expiação de pecados, não há remissão. Então, essa foi uma regra que o Senhor criou desde o princípio, então ela precisava ser cumprida e se cumpriu na plenitude em Jesus Cristo. Então era necessário que sangue fosse derramado, por isso Cristo teve que se tornar homem. Então aquela figura do cordeiro preso pelos chifres representam poder, né? E o cordeiro, o nosso cordeiro, o cordeiro que foi morto por nós, ele teve seu poder neutralizado para que pudesse realmente dar a sua vida em favor de nós. Pães asmos representa o corpo sem pecado de Jesus Cristo, representa também, como eu falei no vídeo passado, o sepultamento, mas eu quero falar, meu irmão e minha irmã, especificamente sobre isso aqui. Isso aqui é um calendário que daqui a pouco eu vou aproximar mais a câmera e vou explicar mais sobre isso aqui. Bom, irmãos, estou aproximando a câmera aqui do calendário, aquele calendário que eu disse, para mostrar uma coisa para os irmãos. A câmera vai estar tremendo porque eu estou sem suporte e estou segurando com a mão mesmo. Peço que os irmãos me perdoem. Mas o meu objetivo é explicar o seguinte. Sexta-feira, sábado, domingo. Tradicionalmente, nós chamamos de sexta-feira, os católicos chamam de sexta-feira da paixão, o dia em que Cristo foi crucificado. Mas se Cristo fosse crucificado numa sexta-feira, às 3 horas de sábado faria um dia, e nós sabemos que Cristo ressuscitou num domingo pela manhã bem cedo, ou até antes dele. Na verdade, num domingo pela manhã bem cedo. Logo, Cristo não ficou 3 dias. Ele mesmo disse:
Um sinal, uma geração perversa me pede, mas eu não vou dar nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também vou ficar 3 dias e 3 noites na terra, no ventre da terra. Então era necessário que Cristo ficasse 3 dias e 3 noites. Se ele morreu, se ele tivesse sido crucificado numa sexta-feira, ele não ficaria sequer um dia e meio sepultado. Logo não se cumpriria aquilo que ele mesmo disse. Nesse caso, meus irmãos, nós temos que trazer a crucificação de Cristo para 2 dias antes. Para 2 dias antes, eu vou explicar uma coisa para os irmãos. Lá em João, no Evangelho de João, no episódio próximo já da sua crucificação, fala que ele foi 6 dias antes para Betânia, onde Lázaro morava, certo? Sabemos que o dia, no calendário judaico, começa às 18 horas. Ele foi 6 dias antes da Páscoa. Logo, de quinta para sexta, 1, de sexta para sábado, 2, de sábado para domingo, 3, de domingo para segunda, 4, segunda, terça, 5, terça, quarta, 6. Ou seja, então ele foi para a casa de Lázaro de quinta para sexta. Ele participou da ceia nesse dia, porque teve uma ceia, ele participaram de uma ceia, se eu não me engano. Ficou descansando na sexta e no dia seguinte ele foi para Jerusalém, onde houve a entrada triunfal. Alguém pode falar, mas poxa, mas era sábado. E fala lá na Bíblia que o caminho de um sábado era no máximo 1 quilômetro. Ou pelo menos nós entendemos que o caminho de um sábado ou seja, o máximo que eles poderiam caminhar era 1 quilômetro. Mas, meus irmãos, todas as vezes que Cristo queria fazer a obra do seu Pai, ele não se importava em quebrar o sábado. Cristo não quebrava o sábado porque era desobediente, porque ele veio para cumprir a lei. Entretanto, ele fala que ele é Senhor do sábado. Quem é Senhor de alguma coisa, administra aquela coisa em favor dos seus interesses. Então, se o propósito dele era cumprir, acima de tudo, com a vontade do Pai, era necessário que ele se manifestasse, que ele se tornasse que ele se apresentasse publicamente ao povo no dia 10, então não importava se esse 10 caísse no sábado. E interessante, meus irmãos, que dia 10 era o dia em que o cordeiro tinha que ser separado do seu rebanho para ser disponibilizado para o sacrifício. Cristo, até então, ele caminhava secretamente, ele se apresentava, ele andava às escondidas, ele se escondia dos sacerdotes e dos fariseus, porque eles procuravam Cristo para prendê-lo e para matá-lo. Mas nesse dia aqui, nós percebemos que Cristo se apresenta publicamente, ou seja, ele não se escondeu. Só que nesse período aqui, os sacerdotes e fariseus não o prenderam, porque sabia que como o povo estava lá em Jerusalém por causa da festa, eles tinham medo de prendê-lo nesse período aqui. Sabe? Então, na verdade, era para que se cumprisse realmente, porque Cristo se apresentou publicamente no dia 10 e era necessário que ele fosse sacrificado no dia 14, que era a Páscoa. Cristo veio para cumprir todas as coisas. A gente vê lá que a última ceia foi no dia, apesar de falar lá em Lucas que a última ceia foi no dia de Pães Asmos, mas nós entendemos, mas se explica que o dia mesmo que houve a última ceia e o sacrifício de Cristo foi no dia em que importava sacrificar a Páscoa. O dia do Pães Asmos era aqui. O dia de Pães Asmos era aqui. Mas um dia em que importava sacrificar a Páscoa era dia 14. E eu falei para os irmãos que o dia em Israel começa, no calendário judaico, começa a partir das 18 horas. Fala lá que a última ceia foi no dia em que importava sacrificar a Páscoa. Ou seja, era às 18 horas de 13 para 14. Tanto que nós percebemos que assim que Cristo participou da Santa Ceia, ele saiu para o Getsemane para orar com os discípulos, e já era noite. Os discípulos estavam cansados. Ele foi preso na noite de terça para quarta-feira, que na verdade já era quarta-feira, foi aprisionado, foi detido pelos sacerdotes, foi aprisionado, no dia seguinte pela manhã foi julgado, ao meio-dia foi crucificado e às 3 horas ele expirou.
Por que as pessoas confundem quarta com sexta-feira? Porque fala lá que era o dia seguinte, porque que aquele dia onde ele foi crucificado era dia de preparação, porque o dia seguinte era sábado. Só que nós sabemos, meus irmãos, se os irmãos forem ler lá em Levítico, que o dia 15, o dia de pães asmos, era considerado sábado, era dia de descanso. O dia de descanso não era Páscoa, o dia de descanso era 15, pães asmos. Esse dia 15 aqui, mesmo, um sábado, poderia cair em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer época. Poderia cair num domingo, poderia cair numa segunda, numa terça, numa quarta, poderia cair literalmente num sábado, mas nessa época, nesse dia, caiu numa quinta-feira. Então, ou seja, por isso que se confunde esse sábado aqui, que era o sábado de descanso dos pães asmos, com esse sábado aqui, que é o sábado semanal. Ou seja, então quer dizer que nessa semana teve 2 sábados. Por que, meus irmãos, que Cristo fez isso? Porque era necessário que ele ficasse, que ele fosse crucificado, que ele cumprisse aquilo que eu tenho explicado no calendário. Todo o calendário, meus irmãos, eu disse lá no começo que eram 6 festas, no começo desse vídeo. Não são 6 festas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 festas. Então, se as 7 festas são um panorama do propósito de Deus para a salvação da humanidade, então é necessário que cada uma dessas festas se cumprisse. Ele tinha que morrer na Páscoa, ele tinha que morrer no dia 14, tinha que ficar o seu primeiro dia sepultado no dia de Pães Asmos, que é a figura do sepultamento, e tinha que ressuscitar 3 dias depois, porque ele mesmo falou que eu iria ficar 3 dias e 3 noites. E esses 3 dias e 3 noites tinham que coincidir em que dia? No domingo, que era dia das primícias, que era quando ele tinha que ressuscitar no domingo. Mais uma vez cumprindo com o tempo que ele mesmo havia já pré-determinado. Era isso, meus irmãos. Deixa eu também aproveitar aqui e falar sobre Pentecostes. Cristo ficou aqui, Cristo ressurgiu aqui, certo? A partir desse momento contava-se 7 semanas. 1, 2, 3. Esse aqui é o mês de Nisan, esse aqui é o mês seguinte e esse aqui é o mês de Sivan, se eu não me engano. Certo? Se eu não me engano, não. Tá aqui, ó. Nisan, Iyar e Sivan. Nisan, Iyar, Sivan. Então, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. E o Pentecostes foi nesse dia aqui, no dia 7 do mês Sivan, do 3º mês. Cristo ficou dos dia 18 até o dia 27, porque ele ressuscitou, ele retornou ao céu 10 dias antes do Pentecostes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nesse dia aqui foi quando houve o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. As primícias, como todos nós sabemos, o molho das primícias, especificamente, é uma referência a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre as primícias. Cristo é as primícias dos que dormem. 7 semanas posterior às primícias, vinham o Pentecostes, e esses pães aqui, eles eram preparados a partir dessas primícias. Das primícias que se colhia, se preparava os pães. Os pães são levedados, uma representação à igreja. A igreja, diferente de Cristo, apesar de termos os nossos pecados expiados, mas nós não somos sem pecados. Nossa natureza é uma natureza pecadora, ao contrário da natureza de Cristo. A natureza de Cristo não era pecadora. Cristo foi concebido sem pecado, e sem pecado ele foi crucificado, foi sacrificado. Por isso que Cristo é representado pelo pão asmo, sem fermento, e nós somos representados pelo pão levedado. O fermento também aqui simboliza tempo. Pode também simbolizar tempo. Ou seja, como os pães asmos são um memorial da saída repentina, também são um memorial do pouco tempo que Cristo passou na terra e do pouco tempo que Cristo passou na sepultura. Ao passo que nós, além de termos uma natureza pecadora, fermento, o pão é levedado, né? Ou seja, leva um pouco de tempo, um tempo a mais para ser preparado do que os pães asmos, representa o tanto de tempo que a igreja vai precisar passar aqui na terra com relação à morte também. Nós ainda não seremos, os que já morreram ainda não serão ressuscitados por esse tempo, né? Apenas o momento em que Jesus Cristo voltar, e aí
voltar aqui, na festa das trombetas, e aí ressuscitaremos, os que estiverem mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, enfim. Então, os pães levedados, fermentados, simbolizam, tem essas, vamos dizer assim, tem esses dois simbolismos. Fermento na condição de pecado, o levedado leva um tempo, significa o tanto de tempo que a igreja vai precisar ficar aqui até que o propósito de Deus, até que o tempo de Deus se cumpra, até que o nosso tempo, o tempo do Senhor para o arrebatamento da igreja, para a expiação, para os tabernáculos se cumpra. Essas duas figuras representam uma só, sendo Cristo as primícias e nós o corpo das primícias. Quando o Espírito de Deus foi derramado 10 dias após o Senhor ter ascendido ao céu, o Espírito Santo, que é representado também no Pentecostes, a igreja recebeu poder para propagar a verdade. Sem poder, a igreja não teria condições alguma de propagar a verdade. Cristo disse lá para os apóstolos, Cristo avisou para os apóstolos, lá em Lucas e em Atos, que eles retornassem para Jerusalém até que do céu fosse enviado a promessa. Que promessa? O Espírito Santo. Não podemos ignorar isso. Tem quem ignore, tem quem não considere a descida do Espírito Santo sobre a igreja como um fato importante contemplado aqui nas festas. Como eu falei no vídeo passado, as festas elas são um panorama do propósito, do projeto de salvação, ou do plano eterno de salvação para a humanidade. Olhando para as festas, nós olhamos para um panorama em que essas 4 festas, esses 4 elementos já se cumpriram e ainda faltam os 3 últimos elementos. A igreja ainda está nesse período aqui, no período do Espírito Santo atuando em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala que há um que impede a manifestação do anticristo e esse um será retirado do meio. O que ele quer dizer com aquilo ali? O Espírito Santo, antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo sempre vai atuar na terra. Desde os primórdios, ele pairava sobre a face das águas. E até o fim, o Espírito Santo sempre estará na terra. Ele nunca será removido. Ele nunca será retirado de uma vez por todas. Ele será afastado. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus, ele se tornou parte integrante da igreja. O propósito do Espírito Santo é dar poder à igreja para anunciar, através dos dons, e convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Por enquanto, essa é a função do Espírito Santo. Se nós voltarmos lá atrás, vamos perceber, por exemplo, que Davi, quando cometeu o pecado de adultério com Batseba, ele não teve a sua consciência aguçada. Se não fosse o profeta ter ido até ele, ter contado toda uma história, ter dado a ele uma visão do que ele havia cometido, Davi jamais teria se conscientizado do seu pecado. Por quê? Porque na época o Espírito Santo ainda não atuava no meio, na condição de quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A partir do Pentecostes, essa se tornou a função do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele, de certa forma, tem impedido a manifestação do espírito do anticristo. O anticristo já está no nosso meio, o homem do pecado já está no nosso meio, mas a figura do anticristo, o espírito de Satanás manifesto na vida desse sujeito, ainda não se faz presente. Ainda não houve a manifestação, porque o Espírito Santo, junto com a igreja, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Espírito Santo estará também aqui entre nós. Tem uma passagem, e depois eu vou falar dessa passagem, eu vou repetir essa passagem aqui. Em 2 Tessalonicenses, tem uma passagem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, em que Paulo diz o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito de homem, quer por palavra de homem, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Sabemos que o dia de Cristo será esse dia aqui. A partir do momento em que a igreja for arrebatada,
o dia de Cristo entrará em ação. E ele diz aqui, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo estava falando, meus irmãos, para pessoas que na época estavam sendo amedrontadas por outras pessoas que diziam que Cristo já havia voltado. Eles diziam que já havia havido o arrebatamento da igreja e que eles estavam passando pelo período da tribulação, por esse período aqui da expiação. Mas Paulo disse, olha, calma que quando ele disse aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aí ele fala aqui, ó, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste até que do meio seja retirado. De quem é esse um que Paulo está falando? Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem impede com que o anticristo se manifeste. Ou seja, quando houver o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ele será afastado. E quando o Espírito Santo for afastado, a primeira coisa que vai acontecer, a apostasia geral da humanidade. O Espírito Santo, por enquanto, ainda convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que ainda não há uma apostasia geral. Antigamente eu achava que essa apostasia era da igreja. Hoje eu percebo que essa apostasia é a apostasia geral. O mundo só não entrou num caos de pecado, só não entrou ainda num caos espiritual intenso por causa do Espírito Santo, que tem como propósito convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo aqueles que não são cristãos, se você fala para ele sobre pecado, ele tem consciência de que ele está pecando. Algumas pessoas, mesmo não sendo cristãs, elas têm consciência do pecado. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo for afastado, ele não vai ser retirado da terra, ele será afastado, então vai haver uma apostasia geral, não da igreja, mas de todos. De todos. De todos, da humanidade inteira. E é quando o espírito de Satanás se manifesta, através do anticristo. Então, é necessário que isso aqui aconteça. É necessário que a igreja seja retirada e junto com a igreja, melhor dizendo, que o Espírito Santo seja... Porque enquanto a igreja, o Espírito Santo está no meio de quem? Da igreja. É por causa da igreja que o Espírito Santo se manifesta no meio de todos. Mas a partir do momento que a igreja for retirada, o Espírito Santo ele será afastado. Então vai haver uma apostasia geral. Uma apostasia geral da humanidade é quando o anticristo se manifesta. No tempo em que Paulo escreve isso, se falava disso, olha, já houve o arrebatamento, nós estamos passando por um processo de tribulação, nós já estamos passando pela tribulação. Então Paulo vem e escreve isso, olha, calma, ainda não houve o arrebatamento, porque o dia que houver o arrebatamento, duas coisas vocês vão perceber, uma apostasia geral de todos, da humanidade, e é quando o anticristo se manifesta. O anticristo não irá se manifestar, meus irmãos. Não vai haver uma apostasia geral da humanidade enquanto o Espírito Santo estiver aqui. E o espírito do anticristo ainda não vai se manifestar enquanto o Espírito de Deus estiver aqui. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, for afastado, e isso vai acontecer quando a igreja for arrebatada, aí vai haver uma apostasia geral da humanidade, e aí é quando as portas estão abertas, vamos dizer assim, para a entrada do anticristo na terra. É isso, meus irmãos.